E o motorista que causou o acidente com morte em Sarandi na madrugada desta última sexta-feira é presidiário que estava na saidinha temporária, do Dia das Mães. A informação ela foi confirmada pela polícia hoje, nesta segunda-feira. Além da morte do homem de 34 anos, o presidiário também deixou com ferimentos graves o homem que estava na calçada em um ponto de ônibus, que não tinha nada a ver com a história. Ainda segundo a polícia, 3 rapazes ocupavam o veículo Gol e o homem que não resistiu aos ferimentos devido à colisão estava como passageiro no automóvel. Para explicar um pouco mais sobre o acidente para você ouvinte que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, o carro descontrolado saiu da pista e só parou depois de derrubar o ponto de ônibus, atropelar o pedestre e ainda bater na parede de uma propriedade. O outro passageiro que estava no carro fugiu do local. E a vítima atropelada, ela segue internada em estado grave. Calazans, que situação, hein? Uma situação terrível, absurda. Até quando que a gente vai ficar com esse tipo de saldo? Esse é o tipo de situação. Na semana passada, quando nós comentamos isso, eu até mencionei o seguinte, que independente do percentual, né, que nós falamos aqui que era cerca de 12% dos presos aí que não retornam com essa saidinha, é um percentual, se comparado aos 100%, pequeno. Agora, 12%, se ali tem bandido perigoso, é muito para a sociedade. O problema é grave. Agora, deixar já um morto, uma outra pessoa ferida em estado grave, que anulou o percentual. É inaceitável isso, precisa ter mais critério. Talvez não tenha necessariamente que acabar com benefício, mas tem que ser mais criterioso. Esse benefício não pode ser estendido de forma coletivizada da forma como acontece. A gente tem que entender que a sociedade é mais importante. Ser humano é ser humano, tem que ser bem tratado, beleza, certo? Só que não se envolve em confusão, então, para não ir para cadeia. Porque se envolveu em confusão, paciência. Eu até assustei aqui, Calazans. Todo mundo arregalou o olhão assim. Ô, Celestino, só para completar um pouco mais de informação para você, o condutor do automóvel ele foi autuado por embriaguez ao volante, omissão de socorro, homicídio e lesão corporal dolosa. O prazo que o rapaz teria para retornar para a cadeia era até a quarta-feira dessa semana, quando se encerra então o tempo do indulto do Dia das Mães. Agora ele vai continuar preso e vai responder também por esses outros crimes. Vai lá. Por que eles não dão uma de louco e atravessam a linha férrea a hora que o trem tá passando, né? Pelo menos eliminaria 3 vagabundos em vez de destruir, tá em estado grave, o trabalhador que estava lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir trabalhar. Aí 3 vagabundos, né, com a saidinha imposta aí pelas leis brasileiras, vai lá e quase destrói o Dia das Mães, né, o dia da mãe desse senhor que estava lá no ônibus esperando para ir para o trabalho. Internado em estado grave. Pois é. Por que não vão lá enfrentar o ônibus, o trem, dar rumo de frente? Não são os machão, os valentão? Mas não vão, né? São vagabundos. Vai lá, Edivaldo. Já é coisa curiosa, né? Você fica pensando meio em destino, né, cara? O cara sai da cadeia autorizado por um juiz, com uma tornozeleira eletrônica, chapa o coco, pega um carro e mata um cidadão. Quando você pega toda essa sequência de fatos... E o outro que estava com ele no carro fugiu do local. É um acidente, não necessariamente o fato do cara ser bandido e sair da cadeia, nesse caso específico, mas é a tragédia em si, como uma sequência de fatos muda o destino de uma pessoa, mais de uma pessoa, outra, várias pessoas, e que poderia ter acontecido uma tragédia ainda muito maior. Eu nem entro no mérito nessa questão específica da saidinha, porque um acidente de trânsito ele já é grave por si próprio. Ele é mais grave ainda quando um cidadão embriagado entra no veículo e comete um crime, né? Porque ele é uma arma na mão do sujeito. As condições do carro, me parece, também eram todas precárias. Então você tinha assim, um conjunto de fatores e situações que levaram a uma tragédia que poderia ser muito maior. É aqueles casos para reflexão, né? Para compreensão. E até me surpreende, viu, que a rapaziada tem que voltar só quarta-feira. Foram 65 em Maringá, né? Se eu não me engano, tem um número. A gente trouxe semana passada, é isso mesmo. Vamos ver segunda-feira, vamos esperar até quarta-feira, viu, Thiago? Aí fica aí até com uma pauta eu acho interessante,
para a gente ver quantos desses meliantes retornaram ao presídio, né? Esse vai retornar até mais cedo, né? Não sei não, se vai Será que retornar não, e nessa condição deve ficar na cadeia já lá para outro lugar, inclusive já perder totalmente O sei lá, benefício? os benefícios da vantagem que ele tava, né, que ele tem, acredito, né? Ele tem uma pessoa que está em estado grave, né? Um atropelado, Estado grave. Vamos Estado torcer grave. para que sobreviva. E o outro que estava no carro com ele fugiu. É, lamentável. Também era meliante? Eu não sei se dizer se o que morreu ou o que fugiu também estava cumprindo essa saidinha temporária, tá? Francês, mais um caso isolado ou não? Não, não é isolado não, porque a permissividade ela está aí, tá no sistema penal, de certa forma. Não existe seriedade com relação ao cumprimento de penas. O sujeito sai de lá para ver a mãezinha dele, em nome do amor à mãe, do amor de mãe, e estava ali zoando, com o coco chapado, Na farra. de droga, quem sabe lá de bebida, conduzindo sem condições. Quer dizer, era um sujeito que, se tivesse uma análise mais concentrada, mais focada, ele não poderia deixar a prisão. Será que tem mãe? Todo mundo tem mãe. Não, mas um Até cara eu desse. tenho. talvez esse caso não tem mãe. É, a cara, Suzane desse. von Richthofen não tinha mãe que Não, saía no não, dia das esse mães viva francesas. né? Não, mas não deveria sair. Ó. Mas Você não tem então mãe, tá, não vai então. sair também. Então essa confusão que se faz, como a gente dizia lá da menina lá da Richthofen, que saiu no feriado para Isso o mesmo. Dia das Mães, quer dizer, essa lei é bem furadinha, a coisa vira, sei lá, uma chacota, né? Falta seriedade na coisa. Mostra e também às vezes que falta acaba tornozeleira nisso. para todo mundo. Não, Porque se tornozeleira todo não mundo resolve o tivesse, problema de ninguém. mas pelo menos estava sendo Eu já vi monitorado. sujeito vendendo droga monitorado. E daí? Então, mas Tá aí, vendendo droga. aí cabe quem? A Não, polícia. não. A polícia saber onde ele está, porque ele tem um limite. Ele tem um limite de... Eu nunca vi também a polícia territorial prender um pra- cara porque ele saiu com a tornozeleira Pois é. da área dele lá, não. Mas então, mas tem na lei, tá na lei. Não. Ele tem um limite Tem que ter mais de- seriedade, tem que de acabar sair. com esse excesso Não de pode artifícios viajar aí com a tornozeleira para eletrônica, facilitar por a vida exemplo. do cara, não. O cara tem que pagar o negócio e quando sair, saiu de uma vez só, não ficar... Sai para Natal, sai para Dia dos Pais, das Mães, do Renê lá da... Como é que chama lá do parafuso do Edivaldo? Ixi, aí Tá vocês já errado. perderam o foco, hein? Rosca soberba. Rosca soberba. Valdemir, rosca soberba. Virou rosca sem fim agora.